Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Tô ajustando a câmera aqui. Já vamos começar a nossa live de hoje. Já vi que tem gente me olhando, me assistindo, né? Então tá bom. Cara, hoje vai ser muito massa, muito legal. Fiquem comigo aí. Não sai, não desliga. Se você está estudando para as provas da Ambima, vai valer muito a pena. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que vão ter nas provas no ano que vem. Vão ter muitas mudanças. Então fica aí comigo. Maravilha. Ótimo dia para vocês, ótima noite, né? Falar a verdade, pessoal, a penúltima live do ano, né? Estamos aí terminando o ano, mas ainda temos aí muita coisa para acontecer, certo? E por que não continuar estudando? Tem gente, essa semana conversei com alguns alunos e tem gente com a prova marcada para os primeiros dias do mês de janeiro, né, do ano que vem. Então, para quem está com a prova marcada, não vai poder parar de estudar, na verdade, tem que tocar o barco e ir estudando aí, porque quando chegar janeiro, provavelmente eles já vão cobrar as mudanças. Então é bom a gente estar atualizado. E nada melhor também, né, do que estudar. Tem muitas pessoas que pegam férias nesse tempo, né? Quem pode, né, pegar umas férias, pegar uns dias de férias. E isso ajuda para estudar. E pegar férias é muito legal, porque aí você consegue concentrar os estudos num período menor. E com isso você consegue fazer a prova e passar aí com poucos dias de estudo. Porque daí, se você dedicar o dia inteiro, né, para estudar, que dá tempo, né, tem mais tempo disponível, para quem tem esse tempo disponível, é possível que aconteça que você em poucos dias passe na prova. Então, esse é o momento. A gente fala assim, pô, mas final do ano, vou descansar um pouco, sim. Mas se você está com a prova marcada, é interessante que você estude, continue estudando, que vai dar muito certo. Maravilha? Então vem comigo, quem já chegou aqui, vai comentando aí, pessoal que está comigo. Como é que tá, pessoal? Comenta comigo, quem que vai aproveitar as férias para estudar? Essa é uma boa pergunta, né? Já que eu estava falando de férias, né? Porque a minha previsão é continuar fazendo essas lives nas quintas-feiras, né? Mesmo agora nesse período de final de ano, mesmo período de recesso, né? A gente vai continuar conversando com vocês aqui, porque como eu disse, nós temos muitas mudanças previstas e é isso que eu vou falar hoje para vocês. Inclusive, eu queria falar para vocês por que eu tomei essa decisão de fazer a partir de hoje já essa conversa com vocês sobre as mudanças. Porque amanhã, a partir de amanhã, as provas da Ambima entram em recesso. A Ambima entra em recesso a partir de amanhã, né? Amanhã é dia 22 de dezembro, então entram em recesso a Ambima. E as provas só retornam, as primeiras provas, a partir do dia 2 de janeiro, certo? Em alguns lugares, porque você sabe que tem várias cidades brasileiras vários centros de testes que fazem as provas da Ambima. Então tem alguns lugares que as provas recomeçam no dia 2, tem alguns lugares que recomeçam no dia 7, tem alguns lugares dia 10, alguns lugares até mais para frente. Então depende do estado que você mora, que você está me assistindo. Pode ser que aí demore um pouco mais para retomar as provas. Tem gente, por exemplo, que já tentou marcar esse ano e não conseguiu mais marcar porque não tinha mais vagas. Ocorreu uma enxurrada aí nesse final de ano de inscrições para fazer a prova, até por conta da Black Friday. Muitos aproveitaram as nossas promoções e fizeram aí os cursos e conseguiram fazer a inscrição e ainda estão fazendo as provas esse ano. Mas as provas terminaram hoje, então amanhã não tem mais prova da Ambima aí sendo feitas em nenhum lugar do Brasil, tá certo? Então agora é hora de falar de mudança, porque se não faz mais a prova esse ano, o ano que vem já começa com as mudanças. E aí a primeira pergunta que um aluno me fez essa semana: professor, se eu marquei a minha prova para o ano que vem, aí seja lá dia 6, como eu falei para você, o dia 7, o dia 10, né, de janeiro, já vai cair essas mudanças na prova? Sim, já vai cair. A prova já vai contemplar, ou já pode contemplar, as mudanças previstas pela resolução 175. Então, fica esperto para estudar. E aí eu queria te deixar uma outra dica de passar
uma importante recomendação, que na verdade nem é não é nenhuma dica, e vocês já sabem disso, mas como teve todas essas mudanças e já vão ser cobradas a partir de janeiro, é muito importante, se você está estudando, que você fique atento ao material. Por exemplo, eu atualizei o material hoje nos cursos com os vídeos, porque até hoje tinha gente estudando ainda pelo conteúdo antigo para as provas deste ano. Então, para não dar muita confusão, principalmente no módulo 5, que tem várias alterações, eu falei assim, vou deixar para atualizar no último dia. Então, já vai aqui uma notícia para os meus alunos. Quem está com acesso aos cursos da CPA 10, da CPA 20, já coloquei os vídeos atualizados, vídeos novos. Então, a hora que você estiver estudando lá, volta principalmente no módulo 5 e acessa os vídeos novos. Cada vídeo novo eu identifiquei como vídeo novo resolução 175, para que você possa já entender que aquele vídeo tem que ser assistido antes de você fazer a prova em janeiro, certo? Então, fica esperto aí. Edinho, eu sei que você está estudando, já vi você aqui, né? Tiago também, né, Tiago? Tiago está estudando para a prova, o Tiago me chamou hoje, inclusive. Então, Tiago, fica esperto, pega esses vídeos e assiste, que são vários vídeos do módulo 5. Eu vou falando aqui, a hora que eu for falando das mudanças, eu vou falando aonde que estão as principais mudanças dentro de quais módulos. Basicamente são mudanças em 3 módulos, mas o módulo de fundos e investimentos, lógico, é o que tem a maior quantidade de mudanças. Então, fique esperto no material atualizado, certo? Só isso que eu vou dizer para vocês. Tem um material escrito também, da apostila, né? Sempre segue nos nossos treinamentos o material escrito para acompanhar vocês. Então, a gente também está disponibilizando o material já atualizado, de acordo com as novas resoluções. Joia? Isso vai ser muito bom, porque daí você consegue ler e também rabiscar e principalmente assistir os vídeos. Outra questão interessante sobre essas atualizações, sobre essas mudanças, é você fazer os simulados e os exercícios que eu proponho. Eu já atualizei os simulados também, então Mas, Cláudio, como é que você fez questões se ainda não tem questões para a prova, né? Então, vocês fiquem espertos, tem alguém falando do áudio aí, né? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Comentem se vocês estão me ouvindo, me vendo. O áudio tá legal? Se não tiver legal, eu vou puxar aqui um microfone. Só um pouquinho. Aí, vai dar certo. De lapela aqui para nós fazermos a mudança. O pessoal me ouve bem? O áudio está estranho, diz o Edinho. O áudio está estranho. Então vamos lá. Vou colocar um microfone de lapela aqui para nós ver se o áudio melhora. Só que aí vocês vão ter que falar para mim. Pronto, conectou o Bluetooth. Maravilha. Diz para mim se melhorou alguma coisa no áudio aí, pessoal. Então, é que o que eu estava falando, né? Ficou mudo, praticou mudo. Não, ficou mudo agora? Como ficou mudo? Fala para mim, pessoal. Voltou? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Voltou? Tudo bem? Vocês me ouvem? Pessoal, o som tá legal? Agora sim. Então tá bom. Obrigado, Edinho. Obrigado, Marcelo, por me ajudarem aí. Maravilha, é assim mesmo. Aí, é isso aí. Essa semana, pessoal, eu fiz várias mudanças. Na verdade, eu tô com mais novidade do que uma mulher quando está esperando um neném, né? Mas as minhas novidades são para o ano que vem, tá certo? Mas uma delas eu posso contar para vocês. Essa semana foi uma correria danada, porque na verdade, resolvi remodelar o meu escritório, o meu estúdio, onde eu gravo essas lives, onde eu faço
todo o trabalho dos treinamentos, dos cursos e assim por diante. Então, talvez esse problema no áudio seja fruto das mudanças que a gente promoveu. Aqui ainda não está 100%, mas vai ficar top. Então, iluminação, áudio, esses detalhes todos aí a gente precisa sempre deixar da melhor forma possível para que a gente possa prestar não só um trabalho com conteúdo e qualidade, mas também com a imagem de qualidade, né? O professor não ajuda muito, então tem que ter luzes, né? Tem que ter áudio bom para que vocês possam se sentir melhor aí na nossa aula. Mas eu estava falando para vocês o seguinte com relação aos simulados. Imagine vocês que, como os assuntos são novos e vai ser cobrado a partir de janeiro, a Ambima já sabe as questões que ela vai colocar na prova referente aos assuntos novos. Mas nós não sabemos. Então, a gente não tem uma base de questões ainda prontas sobre os assuntos da Resolução 175. Mas eu elaborei várias questões e já estão no curso. Então, já coloquei lá no curso, para quem tem o acesso, vai lá em simulados do módulo, tá certo? Ou nas atividades que tem intercaladas entre um e outro assunto. Então tem os assuntos com vídeos novos e embaixo já tem as questões para você simular. Então isso é bem interessante. Você sabe que tu pode fazer o acesso tanto pelo celular como pelo notebook. Então você pode, se você está na praia, se você está no shopping, se você está esperando o trem, o ônibus ou a lotação ou qualquer coisa, você pode estar fazendo simulados com o nosso aplicativo do nosso treinamento da CPA 10 e CPA 20, já com questões do material novo, tá? Bem, vamos parar de conversar, né? E vamos ir direto agora aos primeiros assuntos com relação às mudanças, tá? Bem, pessoal, quando se fala em mudanças relacionadas aí às provas da Ambima, todas as provas da Ambima foram afetadas por essas mudanças, porque a mudança ela não partiu da Ambima somente. A Ambima ajudou, né? Tem o programa Ambima em Ação, então a Ambima colocou todo o pessoal dela para trabalhar nessas mudanças, mas a mudança partiu da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, que é a instituição, isso vocês já estudaram no módulo 1, né? É a instituição que promove as mudanças na legislação do mercado de capitais no Brasil, tá certo? Então a resolução 175 partiu, na verdade, da CVM. E essa resolução ela foi publicada dia 23 de dezembro do ano passado já. Dia 23 de dezembro. E aí, geralmente, quando uma lei é publicada, ela entra em vigor 90 dias depois. Então, ela era para ter entrado em vigor agora, no mês de abril de 2023. Mas o que aconteceu? Foram tantas mudanças, porque vai impactar gestoras, administradores, vai impactar os bancos, as cooperativas de crédito, vai impactar todos os distribuidores de fundos de investimento no Brasil inteiro. Então você imagina que são... E essa adaptação, ela precisa de uma série de mudanças, né, internas na instituição. Aí a indústria de fundos falou assim, ô CVM, me dá um prazo maior aí para mim ajeitar a casa, porque, pelo amor de Deus, eu preciso interpretar esse negócio. O que a CVM fez? Ela esticou esse prazo, então, até dezembro de 2024, né? E a entrada em vigor até outubro desse ano. Então, entrou em vigor só em outubro desse ano essa nova legislação. Em vez de entrar em vigor em abril, entrou em vigor em outubro. E por isso que as cobranças começam a ser feitas nas provas a partir de janeiro do ano que vem, tá certo? Então essa é um pouco da história de como que começou isso aí. Só tem um grupo, vamos dizer assim, de fundos de investimentos que vão ter que se adequar até abril do ano que vem, que são os fundos de direitos creditórios, os famosos FDICs, tá certo? E tiveram uma mudança também, então eles têm um prazo menor aí para se adequar, tá certo? Então essa resolução 175, na verdade, ela traz, como eu já disse para vocês, uma mudança muito grande. Por que uma mudança muito grande? Porque ela inclui, além dos fundos de investimentos normais, ela inclui também os fundos especiais. Ela inclui mudanças nos FDICs, nos fundos imobiliários, nos fundos índices e nos fundos de investimentos de participações. Então tem várias mudanças e essas mudanças desses fundos especiais fazem parte dos anexos dessa resolução 175, que substitui a instrução normativa 555.
Para quem está estudando já e para quem até já fez atualizações nas provas da CPA 10 e da CPA 20, conhece muito bem essa resolução, essa instrução normativa, porque ela é de 2014. Então faz 10 anos que nós estamos trabalhando no Brasil com base nessa instrução normativa. Toda a indústria de fundos de investimentos segue essa instrução normativa desde 2014. E essa instrução normativa, ela tinha mais 38 normas acopladas nela. E ela foi construída, vamos dizer, há 10 anos atrás, quando o tamanho da nossa, vamos dizer assim, dos nossos fundos de investimentos era de 2,7 trilhões de reais. Ou seja, nós tínhamos muito menos recursos captados via fundo de investimentos do que temos hoje. Vocês sabem quanto em 10 anos ou 9 anos, quanto que nós evoluímos em fundos de investimentos no Brasil? Alguém poderia aqui dar um chute? Quantos, né, se nós tínhamos, pensa um pouco, 2,7 trilhões de reais em fundos de investimento em 2014. Quanto vocês acham que nós temos de dinheiro captado em fundos de investimentos em 2023 aqui no Brasil? Só no Brasil. Quanto que vocês acham? Fala um número aí. Né? O que você acha? Milhões, bilhões, trilhões? O que vocês acham? Legal? Então, o valor, hoje, nós temos 8 trilhões de reais, aproximadamente, né? 8 trilhões de reais investidos em fundos de investimentos em todas as plataformas, em todos os bancos, em todas, considerando todas as cooperativas de crédito. Né? Então, é muito dinheiro que tem investido nesse tipo de veículo de investimento, que é assim que a Ambima denomina, tá certo? E esse dinheiro todo, ele está distribuído em aproximadamente, outro número. Hoje você vai sair daqui cheio de informações. Isso provavelmente não cai na tua prova, mas eu estou só contando essas histórias para que vocês entendam o contexto, para depois a gente ir para as mudanças. Esses 8 trilhões, eles estão distribuídos, estão sendo ofertados em quase 30 mil fundos no Brasil. Em quase 30 mil fundos de investimentos. Né? Isso considerando aí Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, todas as cooperativas de crédito que ofertam fundos de investimentos, ou seja, todas as instituições, e daí tem todas as corretoras, ou seja, cada instituição dessas que eu citei, fora as outras que eu não citei, elas têm uma grade de fundos muito grande, muito grande. Então eles oferecem milhares de fundos de investimentos, como eu disse, quase 30 mil ao todo. Então isso requer, na verdade, uma legislação muito robusta para controlar tudo isso. E o que estava acontecendo? Essa legislação brasileira de 2014, ela não estava alinhada com a legislação internacional. Lá era muito mais fácil, muito mais, vamos dizer assim, muito mais fácil de entender a legislação internacional do que a nossa. E aí faz mais ou menos desde 2019, já faz 3 anos, que CVM, Ambima e também os investidores institucionais estavam reunidos sugerindo mudanças para a própria Ambima e para a CVM. E elas abraçaram essa ideia. Então, esse resultado dessa resolução é fruto de muita discussão de vários atores que fazem parte da indústria de fundo de investimento no Brasil. E o principal objetivo é justamente alinhar com o mercado internacional para reduzir as divergências de interpretação que tinha na legislação 555, na anterior, e trazer mais transparência para o investidor. Uma das mudanças, por exemplo, ela separa a forma de cobrar do investidor as taxas, porque você sabe que todo fundo tem uma taxa de administração. E aí, essa taxa de administração era única. E aí, a partir dessa taxa, era distribuída a taxa de gestão, a taxa de distribuição, era pago o auditor. Agora, nós temos taxas separadas, por exemplo. Isso traz maior transparência para o investidor, tanto escolher, como para ele saber quanto que ele está pagando, ou aonde que está indo o dinheiro que ele está pagando para o fundo. Então, ficou mais transparente. Isso também, essa mudança também, traz uma segurança jurídica maior para o fundo, para o investidor, para os gestores, para os administradores, ou seja, para todos que participam da oferta de fundos de investimentos no Brasil.
e também traz uma simplificação na gestão e na administração, que eu já vou falar sobre isso, que houveram mudanças naquela questão de você trazer a estrutura multiclasses. Quando trouxeram essa estrutura, houve um alinhamento no mercado, ao mercado internacional e simplificou bastante o processo, então, para o gestor e o administrador. Ficou mais fácil para eles fazer o trabalho que tem que ser feito para que um fundo dê resultados. Provavelmente isso também possa impactar, claro que isso não depende de legislação, isso depende sim de um bom trabalho do gestor na escolha dos ativos financeiros, mas é claro que isso pode também impactar aí na questão da rentabilidade para o investidor. Por quê? Na forma como foi feito essa estrutura multiclasses, antes cada classe tinha que ter um CNPJ diferente. Então imagina que isso trazia custos operacionais e financeiros muito maiores. Hoje, com a estrutura multiclasses, tendo um CNPJ só e com a estrutura de subclasses debaixo do guarda-chuva aí do fundo, na verdade, fica muito mais barato, vai ficar muito mais barato para o gestor e para o administrador fazer o trabalho que tem que ser feito. Por isso que redução de custos operacionais e financeiros para os fundos trarão vantagens para os investidores, com toda certeza. E essas mudanças vão começar a ser cobradas a partir de janeiro de 2024 na tua prova, como eu já falei. Para quem está fazendo prova da CPA 20, da CPA 10, da CEA, CGA, CFP, todas as provas vão ter essas alterações cobradas aí, beleza, pessoal? Como é que tá o áudio? Tá bom? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Celso, bem-vindo, professor. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelo, Eduardo, Ali e Edinho, Pedro, muita gente, Daniel. Nós estamos hoje fazendo uma live, né, a penúltima live do ano, sobre as mudanças que vão ocorrer no mercado de fundos de investimentos e irão impactar as provas de certificações financeiras da Anbima. Então, se você está estudando, se você está aqui como o Rafael, que é diretor de uma grande cooperativa aqui na região que eu conheço, né, Rafael? Você tem uma equipe que precisa de certificações financeiras. Esse assunto é para a sua equipe, esse assunto é para as pessoas que distribuem produtos de investimentos aí na sua cooperativa, no seu banco, na sua instituição financeira. E tem muito mercado, muita oportunidade, né? Hoje mesmo, uma pessoa, um aluno meu, na verdade, veio me pedir para, professor, como é que eu faço? Eu quero trabalhar numa cooperativa de crédito. Então, isso acontece toda semana, porque tem muitas oportunidades no mercado financeiro. O mercado financeiro, além de ser um mercado muito interessante para se trabalhar, para aprender, você também tem uma renda interessante, né? Não é só trabalhar por trabalhar, você tem uma renda interessante. Você sabe que eu trabalhei por muitos anos no mercado financeiro e eu gosto muito desse mercado, e foi no mercado financeiro que eu conquistei muitas coisas que a vida me deu. Então, vale muito a pena você fazer a certificação financeira e buscar estas oportunidades, porque essas oportunidades estão aí nas plataformas das cooperativas disponíveis. É só você colocar o teu currículo lá que eles vão ligar para você para marcar uma entrevista. Mas para você ter mais chance numa vaga, a certificação é a porta de entrada, é um diferencial. Se você hoje não tiver um diferencial para apresentar, é claro que quem tiver vai ser o escolhido, tá? Então fica a dica do professor também aí, né? Maravilha? Vem comigo então para a primeira mudança, que é aquela que eu estava falando para vocês. Na verdade, eu trouxe as principais mudanças aqui dessa resolução 175 de 2022, mas a primeira delas é essa estrutura multiclasses, né? Estrutura multiclasse. Como é que funcionava antes o negócio, né? Funcionava assim: nós tínhamos a estrutura atual, né? Nós tínhamos um fundo, na verdade, né? Um fundo com uma classe de fundos. Agora, na verdade, vai ter um fundo que eles chamaram de fundo casca, onde temos o CNPJ do fundo, certo? E aí esse fundo ele pode ter vinculado a ele várias classes de fundos. As classes de fundos, agora a Anbima chamou de tipificação, né? Não é mais classificação CVM, né? A CVM chamou de tipificação, mas que nada mais é do que a classificação. Continuam sendo as classes de renda fixa, multimercado, ações, cambial e assim por diante, né? Crédito privado.
Mas o que muda é que nós temos, embaixo dessas classes, nós temos várias subclasses. Cada classe dessa tem subclasses que são segregadas, têm patrimônio separado, ou seja, os passivos dessas classes são separadas. Nós podemos ter essas subclasses separadas por investidores. Por exemplo, uma classe de renda fixa, nós podemos ter uma classe para investidor institucional, para investidor de varejo, para investidor qualificado, para investidor profissional, ou eu posso separar por taxas, ou eu posso separar por prazo, ou eu posso separar por prazo de resgate. A gente pode criar várias alternativas. Então fica mais fácil para atender os diferentes públicos de acordo com a subclassificação dessa nova estrutura multiclasses. Então, tem um CNPJ só para abrigar todas elas, e o patrimônio nas subclasses, ele é segregado por ativos. Nas classes, ele é segregado, separado por ativos, então fica muito mais fácil. O gestor escolhe os ativos, coloca na classe, e aí se distribui. Então, eu posso ter várias subclasses da mesma classe de renda fixa, por exemplo. Tá joia? Então, essas são as primeiras mudanças com relação à estrutura multiclasse. E essas subclasses não tem mais CNPJ, então não tem a necessidade. Mas, Cláudio, o que interessa para mim se tem ou se não tem CNPJ? Você pensa que o CNPJ, na verdade, ele é o código identificador de uma empresa. Quando eu abro uma empresa, eu tenho que ter um CNPJ. Então, um fundo de investimento, para criar um CNPJ, ele precisa fazer toda aquela burocracia documental de fazer a constituição do fundo e o registro dele na CVM. Agora não. Com essa simplificação, olha só, a gente já falou, né? Simplificação, a subclasse não precisa mais desse CNPJ, apenas de um código, né? Vai ter um código lá na CVM e ele funciona embaixo do CNPJ do fundo. Então ficou mais fácil, mais dinâmico. Por isso que se falou que vai ficar, digamos assim, reduzir o custo de transação. Vocês também fiquem tranquilos que eu, essa semana, participei de várias lives, de várias reuniões com o pessoal aí sobre essas mudanças. Tem muita gente ainda tentando entender bem essas mudanças, tá bom, pessoal? Então, assim, nós estamos aqui antecipando muita informação. Eu estou trazendo ela de uma forma resumida e já detalhada, sempre focando as provas da Ambima, certo? Mas tem bastante detalhes ainda que a própria indústria de fundos está buscando entender junto à CVM e à Ambima para poder colocar em prática. Mas são assuntos mais operacionais que interessam aos gestores. Para nós fazer a prova, nós temos aqui todas as informações que nós precisamos, que é baseado na resolução. O que está escrito na resolução é o que vai cair na prova e o que tem que ser cumprido. Maravilha? Como é que você está? Você está estudando para a prova? Comenta comigo, você que chegou agora, deixa a tua pergunta, se você tem dúvida, comenta aí comigo qual que é a prova que você está buscando, qual é a certificação que você está buscando, que nós vamos aqui falar, dar as respostas que você precisa. Então, como eu falei antes, a estrutura de multiclasses, eu falei sobre os simulados, se fosse vocês, eu pensaria assim, quais são as perguntas que eles podem fazer sobre esse assunto? Eu sempre fico tentando ajudar vocês a imaginar como é que vai cair isso na prova, né? Então, uma pergunta que eu elaborei foi assim, ó. Segundo a resolução 175, como são segregados os passivos das subclasses dos fundos de investimentos? Essa é uma possível pergunta, porque a segregação é uma palavra que eles utilizam muito ao longo da resolução 175. Então, a segregação de passivos nas subclasses é feito por tipo de investidor, por prazo e pelas taxas. As três variáveis que podem ser modificadas dentro da subclasse, como eu citei aquele exemplo antes de fazer um fundo com subclasse para vários investidores diferentes. Então, essa é uma pergunta. Mas é claro que provavelmente eles vão perguntar também sobre as subclasses, né? As subclasses, ou seja, o que é uma subclasse, o que é uma classe, o que é um fundo casca, né? Como eles denominaram aí a Ambima, são perguntas que também podem cair. Então, lá no material escrito, né, atualizado, dentro do curso, eu já coloquei o material atualizado com estes conceitos. Vai lá, né? Se você não é meu aluno ainda,
aproveita a oportunidade. Aqui no link da bio tem o acesso aos cursos, né? Dos meus cursos, então você clica lá, você pode se tornar meu aluno também, né? Se você assim desejar. Maravilha! Outra mudança, presta atenção, essa é importante, hein? A Anbima chamou agora o administrador e o gestor de prestadores de serviços essenciais. Então, quando vocês ouvirem, né, falar sobre esse assunto, estão se referindo aos administradores e gestores do fundo. Até então a gente conhecia o que todo fundo ele tem vários prestadores de serviços, né? O administrador, o gestor, o custodiante, o auditor, o distribuidor, são todos prestadores de serviços, tá certo? Mas o que mudou, Cláudio? O que me interessa saber? Eu fiz um resumo do que mudou, na verdade, né? O que mudou, basicamente, na responsabilidade dos prestadores é que o gestor agora ele ganhou status de prestador de serviço essencial. Ele vai ficar ao lado do administrador, porque antes o administrador estava aqui, ele contratava um gestor e o gestor só fazia aquele trabalho de escolha dos ativos para colocar dentro do fundo, na verdade? É ele que fazia o fundo render. Agora ele vão dizer assim, ele foi promovido, né? Mas claro que ele vai trabalhar mais. Mas ele ganhou o status aí, né, de prestador de serviço essencial. Então, o administrador e o gestor, eles vão fazer um acordo operacional e vão dividir as principais responsabilidades. Aí eu não posso dizer, por exemplo, quais serão essas atividades, porque isso vai depender de cada fundo, tá bom? Mas, via de regra, eu imagino que o administrador vai continuar fazendo as atividades mais burocráticas e o gestor vai ficar fazendo o controle de risco, a gestão da PLD e a escolha dos ativos para dentro do fundo. Praticamente vai ficar, vamos dizer assim, funcionando dessa maneira. Mas o gestor também pode apitar, vamos dizer assim, junto com o administrador, na administração, na constituição do fundo, ele pode fazer o trabalho junto, né, com o administrador. Isso tudo é definido pelos dois através de um acordo operacional, e esse acordo operacional tem que ser por escrito e tem que ser enviado para a Anbima e para a CVM. Então, é isso que vai mudar, na verdade. E o administrador, ele pode contratar terceiros para fazer o trabalho que tem que ser feito, tá certo? Ele pode contratar junto com o gestor. Então, geralmente, ele vai contratar alguém para fazer o trabalho de tesouraria, que é o trabalho, vamos dizer assim, de controle e processamento desses ativos financeiros que são comprados para dentro do fundo. Depois, ele vai contratar alguém para fazer a escrituração de cotas, né, que é o registro das informações dos investidores, das posições diárias, quanto cada investidor tem de dinheiro guardado no fundo, então precisa de alguém que faça esse controle. E ele pode contratar um custodiante, por exemplo, para fazer isso. Que, na verdade, não é uma pessoa física, é uma empresa, é uma instituição, é uma corretora, é um banco, é alguém credenciado na CVM para fazer esse trabalho que eles chamam de escrituração de cotas. Assim como o administrador também pode contratar e deve contratar um auditor, né, para fazer o trabalho dele. O auditor esse trabalho não pode ser feito pelo administrador e nem pelo gestor de tesouraria, de escrituração de cotas e de auditoria. A auditoria vai fazer toda essa checagem, né, das demonstrações contábeis do ano, então ela precisa ser feita por uma empresa especializada, então não é qualquer empresa que pode fazer auditoria, né, mas quem contrata é o administrador. Então o administrador tem todas essas responsabilidades, tá certo? Que fazem parte do seu rol aí de responsabilidades que vão ser cobradas por vocês na prova, né? Ele também, a instrução CVM, a resolução, ela coloca uma lista de tarefas que só o administrador pode fazer, como, por exemplo, o controle da ata. Quem faz o controle da ata da Assembleia Geral Ordinária que é feita dos cotistas? Quem faz é o administrador. O livro de atas, né? O controle dos parecer, quem que guarda, quem que arquiva o parecer dos auditores. Esse é o trabalho do auditor, esse é o trabalho do administrador, né? Quem que faz os registros contábeis, quem divulga as informações contábeis. Então, essas são perguntas que a prova pode fazer. Esse é o trabalho do administrador. E o gestor, se a gente quer pensar assim, mas qual que é o trabalho do gestor? O gestor, ele vai, além de fazer o trabalho de comprar os ativos, ele precisa sempre ficar atento e informar o administrador sobre qualquer alteração que ocorra
na prestação do serviço que ele foi contratado para fazer. Tem que informar de imediato o administrador. Então ele tem que prestar contas, né? E ele também precisa elaborar todo aquele material que o administrador entrega para o investidor. É o gestor que elabora esse material e precisa entregar. Então, isso é muito importante. Ele tem que manter toda a documentação do fundo atualizada e, principalmente, vocês sabem que existe uma grande preocupação dos limites de concentração para que o fundo respeite a classe que ele foi criado. Então, o gestor ele tem uma responsabilidade muito grande de manter a carteira enquadrada. Carteira enquadrada significa, se eu posso investir só 20% em ativos financeiros emitidos de emissores bancários, então isso é enquadramento, eu não posso desenquadrar. Se desenquadrar, aí ele tem até 10, né, se ele ficar 10 dias desenquadrados, 10 dias úteis, ele precisa elaborar um plano de ação para informar para a CVM como é que ele vai fazer para voltar a enquadrar. Então ele não pode ficar mais que 10 dias desenquadrado. Maravilha? Então essa é a questão. Esse é o assunto sobre administrador e gestor. Ale Tantan, não sei se é assim que pronuncia, ela comentou, estou estudando para CPA 10, terminando o segundo módulo, mas estou pensando em partir para CPA 20. É isso aí. Isso é possível, Ali. Isso é uma atitude interessante, né? Eu não sei se você já trabalha na área ou não, mas muita gente faz isso, tá? Pode ir para CPA 20 direto? Pode. Até porque, digamos que 70% do conteúdo da 20 é todo o conteúdo da 10 e mais uns 30% de conteúdos novos. Então é você que decide, tá certo? Mas se você tiver disciplina, se você gosta de estudar, se você está animada, se você já tem aí um material bom para estudar, então vai para a CPA 20, sem problema nenhum. Eu sempre falo, depende muito de você. Mas muito não adianta falar assim, mas é mais difícil. O difícil depende muito mais da nossa disciplina, da nossa vontade, do que propriamente do conteúdo. Qualquer conteúdo se torna fácil quando eu tenho disciplina e começo a estudar ele a fundo, sigo um método passo a passo certinho, e aí tudo fica mais fácil, né? Falando em método, né? Hoje eu estava aqui, ó. Hoje eu estava pegando aqui o nosso material, acho que vocês viram no post que eu fiz, né? Olha aqui, ó. Inclusive a gente usa aqui, muito obrigado ao pessoal que fez essa capa, ficou maravilhosa, né? Do nosso material aqui, assim, ó, método CPR. Quando eu falo de método, é isso, eu uso o método justamente para ser seguido, entendeu? Então, o método é um passo a passo, na verdade, né? Para você conseguir seguir, tá certo? Então, Ali, é isso aí, tá? Se você quer ir para a CPA 20, depois você me chama e aí a gente, não sei se você comprou a 10, aí você me chama para a gente fazer aí só um bem bolado para você ir para 20, né? Para você já ir pegar o material da 20. Módulos 1 e 2 são muito parecidos, né? Mas no 2 já tem conteúdos diferentes da 10 e da 20. E a Jussiele também já está na 20, né? Isso é muito bom. Prova marcada para o dia 12 de janeiro, olha só. A Jussiele é exatamente o que eu falei no começo. Está com a prova marcada para o dia 12 de janeiro. Então já vai pegar, provavelmente, assuntos novos. Jussiele, fica esperta aí nos novos vídeos que nós colocamos lá. Como é que pode cair na prova o conteúdo sobre administrador e gestor? Uma pergunta que eu coloquei é assim, ó. Pela nova regulação, o administrador de um fundo de investimentos pode contratar terceiros para... Olha, perguntinha que eu acabei de falar, na verdade, né? Você sabe que eu não gosto de ensinar aquilo que eu não gosto de cobrar, vamos dizer assim, né? Como eu sou professor há muito tempo, eu sempre pensava... Uma grande reclamação de alguns alunos era assim, que o professor pede o que ele não ensinou ou que não está no material. Vocês já se sentiram assim? Já fizeram alguma prova na faculdade ou na escola, né? O professor falou uma coisa e cobrou outra na prova. Não fica ruim isso, né? A gente fica meio perdido, né? Eu já passei por isso, não sei se vocês já passaram por isso, né? E é ruim pra caramba. Então, quando eu faço uma questão, eu costumo fazer ela relacionado ao texto, relacionado ao que está sendo cobrado, relacionado com a resolução, relacionado com a legislação que está em vigor. Então, isso acaba sendo
mais alinhado e mais interessante para a gente conseguir depois entender o conteúdo, tá certo? E não vai acontecer na prova deles cobrarem o que eles não colocaram. Hoje eu estava, inclusive, observando o meu material e cruzando com o conteúdo detalhado da Ambima, porque existe um material, conteúdo detalhado das provas da Ambima, que é baseado naquele material que as provas são elaboradas. Então, eu estava cruzando esse material meu com o deles para ver se está alinhado, certo? Então, esse conteúdo que está aqui não é um conteúdo que eu estou tirando da minha cabeça. Não, é um conteúdo que está na legislação e é o que está sendo cobrado para as provas, então fique esperto. Então, essa pergunta que eu fiz aqui sobre o administrador contratar terceiros, ele pode contratar terceiros para tesouraria, né, para processamento dos ativos, escrituração das cotas e auditoria. Essa é a questão relacionada ao administrador e ao gestor. Maravilha? Maravilha? Podemos seguir? Vamos lá para mais uma mudança. Mais uma mudança. Essa aqui. Essa também é uma mudança muito interessante, é uma mudança importante porque ela acaba envolvendo e dando mais segurança. Essa traz segurança para o investidor, sim, porque como é que funcionava até hoje? O assunto é insolvência e responsabilidade limitada. Insolvência é quando uma empresa quebra, quando uma empresa vai à falência, quando uma empresa entra em recuperação judicial. Uma empresa pode falir? Pode. Um fundo pode falir? Pode. O fundo é uma empresa, como eu falei para vocês, tem CNPJ, pode falir. Puxa, mas se uma empresa quebra, se uma empresa vai à falência, quem que paga a conta? Quem que sofre com o prejuízo? Geralmente são os sócios, não é verdade? E era assim que acontecia até hoje com os fundos de investimentos regidos pela 555 de 2014. O investidor, ele era um investidor, se tivesse num fundo que apresentasse PL negativo, ele era chamado para fazer aportes de capital, ou seja, para cobrir o furo, para cobrir o rombo. Olha só o pepino. Ou seja, você podia, vamos dizer que se tivesse investido R$1.000, você podia ser chamado a colocar mais 1.000. Ou seja, você em vez de perder 1.000, você ia perder 2.000. Essa era a situação até ser publicada essa resolução 175. Então, isso mudou. Tudo mudou, tudo está mudando. Né? Mudou. Mudou o quê? Mudou que agora uma classe de fundos que apresenta PL negativo. O que é PL negativo? Está dando prejuízo. O fundo está dando prejuízo. Os ativos que foram excluídos... Como é que o fundo dá prejuízo, Cláudio? Os ativos que foram escolhidos pelo gestor, em vez de eles render, eles estão perdendo valor. Foi pago muito caro, por exemplo, por uma ação que só cai, a ação perdeu valor, a empresa perdeu valor e ela não tem mais perspectiva de voltar a ter o valor que tinha. Isso aconteceu na pandemia. Então, fundos de renda fixa, fundos mais conservadores, fundos que têm um perfil para investidores com menor tolerância a risco, dificilmente isso vai acontecer. Mas um fundo que trabalha com derivativos, um fundo de ações, um fundo multimercado que tem investimentos no exterior, que tem investimento em câmbio, a possibilidade dele dar PL negativo é grande, existe, entendeu? Então, o que acontece? A legislação veio e ajustou isso. Ele falou assim, a partir de agora, fundo com PL negativo, né, fundo que tem classe negativo, com PL negativo, na verdade, né, existe a limitação de responsabilidade do investidor. Tá? Então entrou em cena a questão da responsabilidade limitada. Essa é a mudança principal aqui com relação à responsabilidade limitada e ilimitada, certo? E isso vai reduzir o risco. Porque voltando naquele exemplo que eu dei antes, pense que você colocou 1.000 no fundo, certo? Então, hoje, você, com essa legislação antiga, se o fundo tivesse muito risco, você poderia, se desse prejuízo, você poderia ser chamado a aportar mais capital. Com essa responsabilidade limitada, isso não acontece. Você só vai responder pelo capital subscrito, pelo valor do capital que você colocou. Então, se você colocou 1.000 e o fundo deu ruim, o fundo está dando prejuízo, você só vai perder 1.000. Só vai perder tudo, né? Mas vai perder só o que você colocou. Você não vai perder mais do que você colocou, tá certo? Então, isso é uma tranquilidade
para o investidor que investe num fundo que tem responsabilidade limitada. Só que é o seguinte, a legislação também deixou aberto para o fundo ser constituído com responsabilidade ilimitada, certo? Ainda pode ser constituído o fundo assim. Porém, isso tem que ficar descrito no regulamento e muito bem avisado para o investidor, para ele não ser iludido, não ser induzido a erro, tá? Então essa é a diferença. Fundo com responsabilidade limitada e fundo com responsabilidade limitada. É claro que o fundo com responsabilidade limitada tem mais riscos. E não quer dizer que isso seja ruim, porque eu já falei para vocês, né? Mais riscos podem representar mais rentabilidade. Então, se o investidor estiver ciente do que ele está fazendo, ele pode entrar num fundo com responsabilidade limitada sem problema nenhum, tá certo? Então, essa é a diferença. E com relação à questão do PL negativo, vamos supor que um fundo apresente PL negativo, né? O fundo deu ruim, está dando prejuízo e tal. O que o administrador tem que fazer com essa classe de ativos, né? Primeira coisa, são 4 coisas que ele tem que fazer, tá? E essa é uma boa pergunta para a prova, né? Primeira coisa, fechar o fundo para aplicações e resgates. Olha só, eu falei para aplicações e resgates, tá bom? Porque não adianta ele captar mais se ele está aplicando mal o dinheiro. Não adianta ele captar mais se ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Vai só aumentar o tamanho do rombo, porque esse dinheiro tem que ser reinvestido, certo? E ele não pode pegar o dinheiro do novo investidor que está entrando agora e nem está sabendo o que está acontecendo para cobrir o rombo, né? Isso seria sacanagem. Então, ele tem que fechar para aplicação e também fechar para resgate, porque tem que fechar a torneira. Falar assim, pessoal, aguenta aí um pouco, porque nós vamos estruturar a casa, porque se todo mundo começar a sair e tirar o dinheiro, aí vai ficar pior ainda, não é verdade? Então não adianta aí começar, né, o barco está afundando, começar todo mundo pular fora, né? Então feche essas torneiras. Primeiro passo, fechar o fundo para aplicações e resgates. Segundo passo, ele deve comunicar ao gestor, que o gestor tem que saber que ele está fechando para aplicações e resgates. Por quê? O gestor ele tem que resolver, né? O gestor ele vai ter um tempo para fazer, preparar um plano para resolver esse problema. Então, enquanto ele não tem trabalho de comprar e vender ativos, ele que se vira em fazer um plano de ação, tá certo? E o administrador tem que publicar ou divulgar um fato relevante para que todos os cotistas do fundo fiquem sabendo da notícia. Fato relevante são aqueles fatos que acontecem com o fundo que podem representar uma possível perda para o fundo ou algo negativo para o fundo, né? Tá bom? Então, essa é a questão da responsabilidade limitada e da insolvência, tá certo? Se o fundo for fechado para aplicações e resgates, quantos dias o gestor tem para preparar esse plano de ação? Ele tem até 20 dias para fazer esse plano. Então o negócio é rápido, é jogo rápido, tá certo? Isso tudo está na legislação. E em 2 dias depois do plano, o administrador precisa convocar uma assembleia geral de cotistas para ir definitivamente homologar essa decisão aí, esse plano de ação, né? Ou para deliberar sobre, né, um pedido de insolvência da classe, né? Uma declaração judicial de insolvência que a gente chama. Essa declaração de insolvência pode ser pedida pelo administrador ou até pela CVM. Só que isso não exime o administrador de assumir a sua responsabilidade no caso, porque quando um fundo vai à falência, no caso, significa que o trabalho não foi bem feito e isso pode ter consequências administrativas para o administrador, como no caso da perca, talvez, da licença de atuação ou alguma coisa nesse sentido, tá joia? Então, declaração judicial de insolvência de classe de ativos é um assunto novo que agora vai ser cobrado a partir de janeiro e é, na verdade, uma declaração que pode ser pedida pela CVM ou pelo administrador do fundo, caso na Assembleia o plano de ação do gestor não seja aprovado ou que não tenha quórum para aprovar, que o pessoal já não quer mais nem saber, então tem que ser declarado a insolvência e aí sim o fundo termina, na verdade, a empresa deixa de existir, tá certo? Então, uma pergunta que pode cair na prova é justamente essa, né? Aqui tem várias perguntas que podem ser feitas, mas uma delas é o que o administrador faz quando acontece de dar PL negativo, né? Eu já falei para vocês, fechar o fundo para aplicações de resgates, comunicar ao gestor, divulgar fato relevante,
e elaborar um plano de ação em 20 dias para resolver a questão. Mas eles também podem pedir o que é declaração judicial de insolvência, o que é PL negativo, né? O que significa responsabilidade. Isso tudo pode ser perguntado na prova. Então, vai lá no conteúdo, lê, ajuda, e que você vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? O conteúdo já está atualizado, já falei para vocês, tanto na apostila como nos vídeos do curso. Então, aproveite, estuda, que quem tem prova agora em janeiro já vai entrar sabendo. Beleza, pessoal? Bem, nós já estamos indo para o final aqui da nossa live. Eu vou falar sobre mais um assunto para a gente terminar, né? Não vou falar de tudo que mudou, não vai dar tempo nessa aula aqui, mas o restante fica para a semana que vem, para nossa última live do ano, com muita surpresa, com muita alegria, tá certo? Para nós aí fecharmos o ano em alto astral, para ir com tudo para a prova no ano que vem, para passar de primeira. Outro assunto que cai na prova é sobre a remuneração que mudou. A remuneração. O que é remuneração, gente? Um fundo de investimento, ele vive da cobrança da taxa de administração, né? A taxa de administração é o dinheiro, na verdade, que entra para o administrador, ele fica com uma parte e as outras partes ele distribuía para os outros participantes do fundo que fazem o trabalho, como auditor, custodiante, assim por diante. Tá? O que mudou? Mudou é que agora, com essa resolução 175, as taxas elas têm que ser separadas, divulgadas separadas. Então, o administrador ele tem que divulgar qual que é a taxa de administração, qual que é a taxa de gestão e qual que é a taxa máxima de distribuição que o fundo pode cobrar, que aquela classe pode cobrar. Né? Então, olha só, essa já é uma pergunta que pode cair na tua prova. Né? O que mudou com relação à remuneração? Mudou que as taxas agora têm que ser informadas separadas. Né? Isso traz mais transparência para o cotista, porque ele sabe quanto que ele está pagando para cada taxa. Ah, mas então vai aumentar a taxa? Não, né? Não, por quê? Antes, a distribuição e a gestão estavam dentro da administração. Agora, elas vão estar separadinhas. Só isso, só isso. Não mudou muita coisa, né? É fácil de entender. Os outros conceitos continuam os mesmos, ou seja, é uma taxa fixa, né? Ela é divulgada ao ano e cobrada diariamente, né? Cobrada diariamente. Todo dia, essas taxas vão ser descontadas o quê? Do valor da cota. Então, a cobrança dessas taxas vão diminuir sempre o valor da cota, né? Diminuir depende, né? Se a rentabilidade geralmente for maior do que a cobrança, então o valor da cota vai aumentar, né? Então, essa é a ideia com relação à remuneração que ocorreu na legislação 175, né? A taxa máxima de distribuição, na verdade, é um dos encargos do fundo, né? Então, não tem mais ligação entre essa taxa e a taxa de gestão e a taxa de administração, tá certo? Então, todas as classes têm essa cobrança e, lembrando que o prestador de serviço essencial, que é o administrador ou gestor, ele não pode aumentar essas taxas unilateralmente. Ele precisa falar com a Assembleia para aumentar as taxas. Ele só pode diminuir as taxas sem Assembleia. Para aumentar, ele não pode fazer isso, tá certo? Aliás, essa já era uma situação que ocorria e é uma pergunta que cai na prova frequentemente, pode continuar sendo cobrado, tá certo? Maravilha, maravilha! Uma perguntinha vou deixar para vocês aqui para nós ir embora. Com relação à remuneração dos prestadores de serviços essenciais, o que a resolução 175 estabelece? Certo? Com relação à remuneração. Então, eu coloquei assim, ó, letra A. Que o administrador e o gestor podem decidir se querem cobrar acima da taxa máxima de distribuição. Não pode, como eu acabei de falar, né? Tem que chamar uma assembleia. Letra B. Que as taxas de administração, gestão e máxima de distribuição devem ser divulgadas separadamente. Bingo, essa é a certa. B de beleza. Que os fundos, letra C, que os fundos de investimento em cotas podem cobrar taxa de administração e gestão maior que as taxas dos fundos investidos. Olha só que interessante, hein? Não pode, não pode. Porque tem fundos que investem em cotas de outros fundos. No caso, eram os FIIs, agora se chama FIF, né? Fundo de Investimentos Financeiros, não podem cobrar taxas maiores do que os fundos que eles estão investidos. Então está errado. E a letra D, que o prestador de serviço essencial só pode reduzir as taxas mediante autorização da Assembleia. Olha a pegadinha aí, né?
Para reduzir, não precisa, porque a redução é um benefício para o cotista, então, para reduzir, não precisa de autorização da Assembleia. O próprio administrador e gestor podem fazer essa decisão e reduzir o valor ou o percentual aí cobrado, tá certo? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente vai falar das mudanças que ocorreram com relação a fundos ESG, ativos verdes, criptomoedas, com relação a investimentos no exterior, houveram mudanças também, com relação aos FDICs, que eu já disse antes que ocorreram mudanças, e com relação à gestão da liquidez nas carteiras. E eu também vou dar como bônus, aí vem as surpresas, as mudanças que ocorreram nos módulos de renda fixa, instrumento de renda fixa, que na CPA 10 é no 6, na CPA 20 é no módulo 4. Que mudanças foram essas? Entraram nos títulos públicos, 2 títulos públicos a mais, né? Agora nós temos o Educa Mais e o Renda Mais Aposentadoria, também sendo cobrado. Eu vou falar sobre eles na aula da semana que vem. E entrou também um assunto, para quem está aqui me ouvindo, das cooperativas de crédito, até que enfim entrou o FGCOP nas provas de certificação da Ambima, então vão ser cobrados também nestes módulos de renda fixa. Então, esse vai ser o nosso assunto da próxima semana. Beleza, pessoal? Gostei muito de estar com vocês aqui, pessoal. Muito obrigado pela presença, muita gente aqui conosco, né? Essas lives, elas sempre ficam gravadas. Vocês podem estar assistindo aí no meu canal aqui, né, no meu Instagram. E também, pessoal, eu coloco essa live no meu canal do YouTube. Então aproveitem e façam a inscrição, que lá tem quase 300 vídeos sobre certificações financeiras. O canal é Professor Cláudio Treinamentos. É o mesmo nome aqui do meu canal no Instagram. Faça a tua inscrição e toda semana tem vídeo caindo lá, né? Só esse mês eu já coloquei mais de 10 vídeos novos, inclusive vídeos com simulações, resolvendo questões que caem na tua prova. Então ajuda muito. Beleza, pessoal? Valeu, Edinho, muito obrigado. Valeu, Altieres, Julien, Rafael, a minha irmã Carla também está presente, né? Nutricionista assistindo, mas como ela está ganhando dinheiro, ela precisa saber dessas mudanças para investir o dinheiro dela. Eduardo, Ali, um abraço, Ali, bons estudos, me chama, Josiele também, Marcelo, Celso, um abraço a todos, boa noite e nos encontramos na próxima quinta às 21 horas aqui no Instagram. Um abraço, Feliz Natal, fique com Deus, vamos comemorar aí o nascimento do nosso Senhor Jesus, né, nesse final de semana, e que vocês possam continuar sendo abençoados por Ele nas nossas caminhadas, no nosso trabalho, na nossa vida. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus para todos vocês. Um forte abraço e um Feliz Natal para as suas famílias. Tchau!